Vamos lá, o Lula tá viajador, né, Fabiola? Cada dia num lugar gostoso, um passeio pela Europa, né? Mas é curioso Não é isso, ruim, né, de não. você de falar o seguinte, não precisa ter vergonha de bater palmas. Você tem vergonha às vezes de bater palmas, ô Josias? Então, quando o espetáculo merece palmas, a gente deve bater, né? O problema é que eu acho que o Lula, Fabiola, sofreu aquele revés ali em Portugal, né? Foi vaiado, enfrentou ali uma manifestação adversa prevista a ultradireita portuguesa, e ele está à procura de aplausos, né? E voltou a mencionar o que se tornou a sua obsessão, que é o desejo dele de se converter num protagonista da paz A gente tem entre essa Ucrânia. fala, Josias, quer colocar já? Eu acho importante. Vamos Tá ouvir o que bom. disse Lula a respeito da guerra, e assim a gente já consegue ouvir também Lula falando sobre ele ser o protagonista, como você disse aí, da paz. Vamos ouvir o que disse Lula há pouco. A China já é a segunda economia mundial e possivelmente no próximo ano ou no outro será a primeira economia do mundo. Com uma diferença. Faz muitos anos que a China não faz guerra. Isso numa demonstração de que somente com muita paz é possível você aproveitar o dinheiro produzido pelo povo para poder gerar emprego e bem-estar social. Por isso, eu sou incomodado com a guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Ninguém pode ter dúvida de que nós, brasileiros, condenamos a violação territorial que a Rússia fez contra a Ucrânia. O erro aconteceu, a guerra começou. Agora não adianta ficar dizendo quem está certo ou quem está errado. Agora o que precisa é fazer a guerra parar. No mundo em que o Conselho de Segurança da ONU, os membros permanentes, todos eles são os maiores produtores de armas do mundo, são os maiores produtores de armas do mundo e são os maiores participantes de guerra do mundo. Então eu fico me perguntando se não cabe a nós, outros países que não somos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, fazer uma mudança na ONU, colocar mais países. Tá aí a fala de Lula, não está aí nesse trecho, Josias, essa parte que você até citou, na qual ele diz que não tem ninguém falando em paz, a não ser eu, diz Lula. Eu estou gritando sozinho no deserto. Foi o que disse Lula a respeito dessa construção da paz. É isso mesmo, Josias? É isso, e esse é o problema, né? Ele está falando sozinho, ninguém está prestando atenção no que o Lula diz. No cenário internacional, a maioria dos brasileiros, mais de 50%, segundo uma pesquisa da Quest, feita, divulgada dias atrás, também não está nem um pouco interessado em que o presidente brasileiro se dedique ou priorize o debate sobre a guerra provocada pela Rússia na Ucrânia. Então, ninguém está prestando atenção. E está acontecendo um fenômeno, Fabiola, que mostra que o Lula deveria inverter as suas prioridades. O jogo está começando no Brasil. Há uma outra guerra com a qual o presidente precisaria se preocupar, que é a guerra legislativa. O governo está. O Lula viaja ao exterior, o Geraldo Alckmin some. Você já notou que o Geraldo Alckmin sumiu. Ele se tornou um presidente interino invisível. E quem está dando as cartas durante esse período de ausência do Lula é o Arthur Lira. O Arthur Lira, ainda ontem, ele brecou a votação, dando uma colher de chá para o governo. A Câmara ia derrubar dois decretos do presidente Lula. Um deles que modificou aquele marco do saneamento básico e o outro que limitou o registro e a aquisição de armas de fogo. Dois decretos que o Lula valoriza muito. E a Câmara está prestes a derrubar esses decretos. E o Lira pisou no freio ontem, porque recebeu do governo uma sinalização de que o governo vai ajustar esse marco, esse decreto sobre o marco civil e também o decreto sobre armas,
às vontades do parlamento, então vai promover ajustes. Então o Lira falou, então tá bom, vou dar uma colher de chá e segurar por alguns dias. A Comissão de Segurança da Câmara convocou ontem o ministro Ricardo Capelli, e foi uma convocação, não é um convite, para que ele vá lá explicar essas declarações que ele vem dando, defendendo o general Gonçalves Dias, e o general fugiu de um depoimento que ele prestaria à comissão como convidado, e agora a comissão, numa evidência de que o governo não dispõe de suporte legislativo, a comissão aprovou a convocação do ministro interino, terá que comparecer. Então, são eloquentes as evidências, Fabíola, de que o governo ainda não dispõe de maioria no Congresso para aprovar as coisas que precisa aprovar. E nós vamos ter a instalação hoje de uma nova CPI, uma CPI mista, que será aproveitada pelo bolsonarismo para tentar conturbar o cenário. Então, há uma guerra em curso no Legislativo, no Brasil. É para essa guerra que o Lula precisa prestar, com essa guerra que ele precisa se preocupar, não com a guerra na Ucrânia. Então, acho que o Lula perde tempo, Fabíola. E ele, nessa viagem, ele tinha outras prioridades, outros temas que ele deveria ter priorizado. E não guerra, precisa parar de falar de guerra, Fabíola. Ninguém está prestando atenção, ninguém atribui ao Lula o protagonismo que ele imagina que possa vir a ter. É bom que ele comece a se preocupar com coisas mais urgentes. Há uma guerra no Legislativo, o jogo está começando.